Meu, afinal o Wolverine vai viver por quantos anos? 10 palavras para explicar para mim. É claro, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, que ajuda muita gente. Vamos lá. Quando a gente tá falando de Wolverine, a idade é uma coisa que pesa muito. E justamente a gente se pergunta, o cara que ajuda a Marvel é velho, e isso todos nós sabemos e já estamos carecas de saber. Mas o fato é, quanto tempo ele pode viver? Quantos anos ele tem? Será que ele envelhece como nós? O Wolverine é um dos mutantes mais poderosos do MCU, e ele já tem a sua parcela de batalhas em momentos que são, considerados muito difíceis de sobreviver. Afinal, ele lutou contra extraterrestres quando sobreviveu à Força da Fênix e até mesmo conseguiu sobreviver a uma bomba nuclear. E tudo isso graças ao seu fator de cura, que sem dúvidas é um dos melhores e mais fortes e resistentes dos quadrinhos. E é justamente isso que dá esse poder tão fantástico pro Logan e faz ele viver tanto tempo. Mas vamos lá, como sabemos, o Logan ele chegou até mesmo a lutar na Guerra Civil Americana em meados de 1800 e até mesmo lutou junto com o Capitão América em algumas batalhas da Segunda Guerra Mundial, tanto que essa revista até eu tenho aqui em casa. Mas calma aí, antes da gente se aprofundar nisso, a gente precisa estabelecer qual Wolverine a gente vai analisar, E no caso será o do universo cinematográfico da Fox. Afinal, nos quadrinhos ele tem o seu poder de cura drasticamente diferente e até mesmo alguns poderes que a gente pode dizer que são diferentes do que a gente está acostumado a ver nas telonas. Mas vamos lá, com isso fora do caminho, para quem não conhece o Wolverine, ele é um herói maravilhoso e um anti-herói também, conhecido por suas garras de metal. E uma de suas habilidades é o fator de cura, que ajuda ele a se regenerar de lesões em um ritmo muito mais rápido em comparação com qualquer pessoa normal. E eu quero dizer isso que, quase instantaneamente a gente está falando desse poder de se regenerar. E isso também contribui aí justamente para retardar o seu envelhecimento de modo significativo. Afinal, quando as suas células estão morrendo, elas conseguem se regenerar de uma maneira que ele literalmente não envelhece. Mas vamos lá. No momento em que o Wolverine aparece em Logan, a sua taxa de cura é vista aí que ela diminuiu drasticamente. A gente consegue ver isso justamente até mesmo quando ele tá tendo que passar o pano ali por onde ele usou as suas garras, justamente porque ele tá ficando mais velho e não consegue se curar tão rápido. Mas obviamente isso tem mais fatores, justamente a gente tava falando aí dos poderes dos mutantes que são afetados, como acontece naquele universo específico. Mas olha só, existem aí essencialmente 3 razões científicas diferentes, para que tudo isso aí possa estar acontecendo. Então a gente tem que pensar um pouco. O Logan, ele nasceu em 1832, mas a sua mutação não se desencadeou aí até 1845, quando ele tinha cerca de 13 anos. A gente lembra que esse episódio foi muito traumático e foi justamente ali, naquele momento que ele perdeu o pai dele, em teoria, Afinal, o pai dele foi corno, como é mostrado no X-Men Origins Wolverine, Então a gente sabe que quando ele teve 13 anos aí, foi quando o poder dele, digamos que veio pro mundo. Então, em 1845 a 1979, ele não tinha o esqueleto de adamantio, ou seja, são 134 anos vivendo com a sua mutação aí harmoniosamente. Mas vamos lá, agora precisamos encontrar a proporção de quantos anos teriam que se passar para que o resto de nós, antes que ele envelhecesse biologicamente 1 ano. Com uma idade biológica equivalente nunca declarada para ele, teremos que usar então a idade do Hugh Jackman da primeira aparição de Wolverine do primeiro filme dos X-Men, quando ele tinha cerca de 32 anos. Eu sei que cronologicamente falando, X-Men Origins Wolverine acontece primeiro, mas foi lançado em 2009, e não faz sentido usar a idade de Hugh Jackman, mas a gente tá falando que ele seria mais velho do que um X-Men, ok? Então a sua regeneração é boa, mas não é tão boa assim, Então vamos lá. Então, se a gente tem que dos 13 aos 32 anos o Wolverine teve a sua mutação, são 19 anos. Agora podemos pegar 134 anos e dividi-los por 9 para obter uma proporção de quantos anos biologicamente aí a gente conseguiria ter em 1 ano. E a gente tem mais ou menos 7,5 arredondando aí outras contas. Então a gente tem que pensar de certo modo, olha só, para ficar claro para todo mundo, a gente analisa da seguinte forma então. Cada 7 anos que se passaram para nós, se passa apenas 1 ano pro Logan, ou seja, ele envelhece 1 ano a cada 7 anos, ou seja, ele tem uma taxa de vida aí muito maior do que a gente está acostumado. Como a gente sabe aí, o Logan ele nasceu numa província canadense, então justamente como a gente sabe que a gente fazendo uma projeção da expectativa de vida, a gente tem que considerar aí qual que é a expectativa de vida lá daquela província do Canadá. A gente pegou uma expectativa média de um canadense que é de 79 anos e calculando que os seus poderes se manifestaram
13, a gente pode diminuir fazendo o coeficiente básico, então a gente conclui aí e chega na conclusão facilmente que o Wolverine chegaria aos 475 anos facilmente. Mas como a gente justamente está analisando esses possíveis futuros distópicos, a gente tem que olhar justamente pelo viés do que poderia acontecer dentro aí de uma possibilidade dos X-Men. Como a gente lembra, justamente no futuro alternativo que a gente consegue ver em Logan, né, os mutantes estão, né, tem uma empresa que está tentando controlar o gene e obviamente daí eles acabam aí por envenenar a água para justamente afetar os poderes dos mutantes, mas não é só isso. Quando a gente pensa no X-Men Origins, a gente lembra justamente de quando o Logan teve aí o adamantium injetado no seu corpo, e é essa que entra a grande questão, né? Se a gente for analisar isso, o adamantium ele está constantemente envenenando o corpo de Logan. Afinal, a gente sabe que outros testes com outros mutantes e outras pessoas até foram feitos, mas nenhum sobreviveu, justamente por causa que eles não tinham o fator de cura. Eles não conseguiam se curar do veneno que o adamantium produzia dentro do corpo das pessoas. E é justamente isso que acontece de diferente no Logan. Afinal, a gente está falando, né, como a gente já analisou nesse vídeo, o fator de cura do Wolverine é extremamente forte, né? Quase comparado ao do Deadpool, né? A gente sabe que tanto o Logan quanto o Deadpool já conseguiram aí se recuperar de desmembramentos completos, né? A gente tá falando justamente de você ser rachado no meio a estilo Capitã Carter, né? Mas a grande questão aqui fica então, será que esse envenenamento poderia aí prejudicar, né, o tempo de vida do Logan? A resposta é muito clara. No futuro alternativo que a gente tá, né, falando no caso então de Logan, sim, o envenenamento vai fazer parte aí justamente aí da derrocada do Wolverine. Porque como a gente viu que a água tá envenenada, que existem esses compostos químicos que a gente consegue analisar e ver que eles estão fazendo mal para os mutantes, de algum modo o poder do Logan deixa de fazer efeito. E é nesse momento que entra justamente a falta, né, a inabilidade dele, né, a falta da habilidade dele de se curar. Então, com ele não conseguindo mais se curar, com ele não conseguindo aí mais fazer os reparos que antes ele tinha capacidade de fazer com o seu fator de cura, ele começa a cada vez mais sofrer justamente de sintomas de envenenamento. A gente vê durante Logan que ele não só tá cansado fisicamente, mas tem algo de ruim acontecendo com ele, né? Alguma coisa aconteceu com o Logan porque ele de fato está mal, e é justamente isso que é muito bem demonstrado durante o Logan. Então, o fato real é que no futuro alternativo de Logan, a gente, né, poderia dar, sei lá, mais 30, 40 anos para ele, porque o fator de cura dele indo embora, né, o envenenamento por adamantium voltando, né, então provavelmente a gente não teria um Logan que sobreviveria tanto tempo. Mas e aí? Quero saber o que você achou. Eu vou ficando por aqui, valeu!